everybody else's dream. What a comfort it would be. All along, standing strong, the way it ought to be. But you can never walk alone on your way to being free. We're only human after all. Nothing could make us fall apart. I'm ready to answer for what I've done wrong in my life. It's nothing, I promise. It's not enough to make you. Me lambe, né? Quando gostoso isso é beijo do cachorro. Hoje é dia 26, passamos o Natal aqui no Rio de Janeiro, longe da família, né, de toda a família que mora lá no sul, mas na casa de grandes amigos e comemos uma comida divina, sentamos em volta da árvore de Natal para resenhar, abrimos presente. Nina ganhou a bicicleta dela que ela tem pedido faz meses já pro Papai Noel, já ganhou com um capacete, né, para começar dentro da lei. E hoje eu quero que vocês fiquem aqui comigo e revivam toda a minha jornada. Vamos lá. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on. Quer que eu arrume o seu cabelo agora? Não vai. Tchau. Se divirta. It's not that big a deal when I think about it now. We should never. Eu passei a minha infância vendo filmes de arte marcial. Grande Dragão Branco, Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, Chuck Norris. Chuck Norris é um pouco mais velho, mas também assistia. E eu era fascinado pelas artes marciais, só que eu era um menino muito medroso, muito medroso. Medroso no sentido de não querer me envolver em violência, em confusão. Na minha cidade tinha muitas gangues, todo bairro tinha uma gangue. E aí tinha muito daquelas briguinhas em final de escola, sabe? Eu via uma confusão de um lado, eu corria pro outro lado. E na minha cabeça, fazer arte marcial significava ter alongamento total, ter muitas habilidades, salto mortal, impulsão. E aí eu nunca cogitei a hipótese de praticar arte marcial. Aos 13 anos eu comecei a jogar basquete. Era uma coisa que eu gostava muito, jogava na escola, depois entrei numa escolinha. Depois eu comecei a participar do time da cidade, representei a cidade dos 13 aos 20 anos. Passei por todas as categorias, fui seleção catarinense, joguei brasileiro. Foram anos dentro do esporte muito importantes para mim, eu acho que formou meu caráter. Parte do cara que eu sou hoje foi devido às lições que eu aprendi desde cedo. Espírito de equipe, lidar com vitória, lidar com derrota, sabe, frustrações, disciplina de treinamento diário. Para ver como eu era medroso, aos meus 15 a 16 anos, a gente estava jogando em outra cidade contra um time um pouquinho mais velho, porque a gente era muito bom e a gente conseguia jogar com times até mais velhos e era pau a pau. Nós estávamos vencendo esse jogo quando o técnico adversário pediu tempo, deu instrução para o time deles, voltamos para a quadra. No que o nosso armador pegou a bola, começou a armar jogada, veio o armador dele por trás e deu uma voadeira no nosso armador. E ali começou pancadaria generalizada. Eu e mais um amigo meu, a gente saiu da quadra correndo, se meteu no meio da arquibancada, no meio das famílias do time adversário, para não entrar na confusão. Ou seja, eu vi o meu time com companheiros mais novos que os adversários, tomando porrada lá. E eu fiquei de boa na arquibancada. Eu não tenho nem um pouco de orgulho desse episódio, mas eu precisava contar para estabelecer uma conexão aí com a minha história.
Quando eu tinha 21 anos, parei de jogar basquete, comecei a fazer a faculdade de Educação Física, comecei a trabalhar numa locadora de vídeo e lá eu conheci um cara muito legal que fazia capoeira, é meu amigo até hoje, meu amigão Juliano. Ele fazia capoeira, um capoeirista de primeira, coisa linda de ver ele na roda. E ele me convidou para fazer uma aula experimental de Muay Thai. Putz, eu nem sabia o que era Muay Thai, sabia que era uma arte marcial, mas não sabia o que envolvia as técnicas e tudo mais. Fiz a minha primeira aula e me apaixonei pela parada. E depois daquela aula eu fiquei pensando, caramba, eu podia ter começado a arte marcial muito mais novo, mas eu tinha um bloqueio na minha cabeça, achando que eu não ia dar conta. E naquele momento eu percebi, pô, eu posso ser um bom lutador sem ter superpoderes, sem precisar dar um salto mortal na vida. Comecei 3 vezes por semana numa turma normal, depois já passei pro time de competição, comecei a me dedicar muito. Meu professor me colocou para lutar com 8 meses de treino, fazer uma luta profissional, nocauteei um adversário faixa preta no 3º round de luta. Ali eu tive a emoção, cara, aquela adrenalina, aquela emoção, a felicidade da vitória. Eu pensei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu decidi me profissionalizar, saí do meu trabalho, tive que trancar a faculdade porque aí não tinha mais dinheiro para pagar. Na minha 4ª luta profissional eu quebrei meu maxilar. Aí eu não sabia se eu parava de lutar, se eu continuava, me deixou muitas dúvidas da minha capacidade de seguir essa carreira como profissional. Fiz cirurgia, recuperei por 4 meses, voltei a treinar, treinei por mais 4 meses e voltei a lutar. Meu professor casou uma luta pra mim com um monstro da luta nacional, o cara lutava internacionalmente. E eu pensando, cara, essa luta vai decidir se eu continuo essa carreira ou não. Perdi por ponto, mas fiz uma guerra, foi bonito pra caramba, todo mundo aplaudiu de pé. E naquela noite eu superei aquele desafio de reconquistar a confiança em mim mesmo, e saber que era aquilo que eu queria pra vida e continuar firme. Não fui eu, hein? E aí minha carreira de Muay Thai deslanchou, fiz muita luta, muito GP. GP são 3 lutas na mesma noite, venci 3, 4 GPs, lutei em muitos países da Europa, lutei Japão também. E foi considerado por 5 anos pela mídia especializada o melhor lutador brasileiro de Muay Thai na categoria peso pesado. E isso me deixou pronto para dar um passo maior, que era lutar o K1 Japão. Eu havia lutado várias seletivas do K1 no Brasil, na Europa. Estava pronto para lutar o maior evento de luta em pé do mundo, onde aí eu ia ganhar dinheiro, aí eu ia poder viver desse sonho. The world's great martial arts are disciplines built on centuries of tradition. Now they converge in the extravaganza of pure energy that is K1. K1 is an all-out battle to determine martial arts supremacy and an experience you will never forget. This is nothing less than the world's premier fighting sport. This is K1. O K1 abriu falência alguns meses depois, parou de fazer evento e eu fiquei praticamente sem eventos para lutar. Poderia voltar a lutar no Brasil, mas aí eu estaria dando um passo atrás, eu não queria isso, eu queria crescer cada vez mais. Foi onde minha vida teve que mudar de direção, mudar de percurso e eu migrei para o MMA. Meio assustador, né, cara? Esse é fiel. E quando eu migrei para o MMA, já tinha 28 anos, né, 28 para 29, e para acelerar esse processo, acelerar a minha evolução no MMA, eu vim para o Rio de Janeiro, passei o ano de 2010 morando aqui no Rio de Janeiro, eu, minha mulher e meu filho Igor. Eu dava aula na academia da Delfim, treinava lá mesmo, com grandes nomes, Pedro Rizzo, Glover Teixeira, Taz Leite, só que o que tinha de melhor no Brasil. Porém, o custo de vida aqui no Rio de Janeiro é alto e eu tive que dar muitas aulas para suprir as contas mensais. Com a grande quantidade de aula que eu dava por dia, eu não conseguia me dedicar como eu precisava pro MMA. Nesse ano eu perdi algumas lutas, ganhei outras, mas senti que estava estagnado. Foi quando no final de 2010 eu recebi uma ligação dos Estados Unidos de um treinador brasileiro que já morava nos Estados Unidos há muitos anos e estava formando uma equipe, uma nova equipe de MMA
e queria que eu fizesse parte dessa equipe, e a proposta que ele me fez foi irrecusável. Ele falou, ó, vou te dar todo o suporte, você vai ter apartamento, alimentação e vai precisar focar somente na luta. Conversei com a Paula, minha esposa, nós concordamos que seria uma grande oportunidade. Aí combinamos, eu vou, passo um mês, conforme for eu volto, se for bom eu chamo vocês e vocês vão pra lá. Eles compraram minha passagem, eu fui. Cheguei lá, cara, paraíso. Estrutura da academia animal. Comecei pela primeira vez na minha carreira a só treinar. Foram 30 dias perfeitos. Só que um mês depois, a equipe se desfez. O treinador brigou com o dono da academia e o negócio não foi pra frente. Os lutadores que chegaram para fazer parte dessa equipe, eles eram de várias partes do mundo. Tinha suíço, tinha francês. Cada um foi pro seu canto, cada um voltou para seu país. E eu fiquei numa sinuca de bico, sem dinheiro para voltar e sem dinheiro para ficar. O dono da academia chegou para mim e falou assim: Vitor, me desculpa, a gente trouxe você aqui, o negócio não deu certo, mas eu te faço uma proposta. Ou eu pago sua passagem de volta pro Brasil, ou eu pago o visto e as passagens da sua esposa e do seu filho para cá. Você pode ficar de favor na minha casa enquanto você não acha um lugar para morar, pode dar aula aqui na minha academia, treinar nas equipes aqui vizinhas, e a hora que você conseguir engrenar, você vai ver que vai valer a pena. Pensei, falei com a minha esposa, conversamos muito e decidimos, mesmo sem as condições ideais, que ela fosse para os Estados Unidos comigo. No ruim eu ia continuar dando minhas aulas, assim como eu dava aqui no Brasil, só que ganhando em dólar, com uma possibilidade de crescimento, né? Começo de 2011, os Estados Unidos estava muito aquecido nessa questão de luta, e eu e a minha esposa chegamos à conclusão que seria perfeito a gente cuidar do nosso filho lá, criar ele nos Estados Unidos, né, com qualidade de vida, educação, saúde e todo o sonho que um pai tem de cuidar do seu filho da melhor maneira possível, né? Passou mais 2 meses até Paulo e Igor chegarem nos Estados Unidos por conta de burocracia de visto e tudo mais, e nós nos reunimos novamente em março de 2011. Família reunida novamente, eu, Paulo e Igor. Minha esposa mais uma vez deixou o trabalho dela de lado, empacotou as coisas dela, estacionou os projetos dela e embarcou comigo nessa empreitada. Quando eu conheci ela em Curitiba, então deixou a clínica de estética dela, foi morar comigo. Montou uma clínica em Joinville. Quando começou a amadurecer, começou a bombar, nós nos mudamos para o Rio de Janeiro. Ela desmanchou a clínica dela de estética no Joinville, foi comigo para o Rio de Janeiro. Quando a gente decidiu ir para os Estados Unidos, ela desmontou a clínica dela de estética no Rio de Janeiro e foi comigo para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos a vida correu normalmente por mais 3 meses. Difícil, né? Adaptação de língua da minha esposa, do meu filho, falta de grana, mas com aquela empolgação, com aquele brilho nos olhos de conquistar um sonho que a gente sempre buscou para o meu filho e para nossa família. Em uma tarde de segunda-feira, dia 20 de junho de 2011, fui para a academia dar aula. Paula ficou com o Igor em casa. Tinha a casa do dono da academia, uma edícula nos fundos, né, um quartinho com banheiro, onde nós morávamos, e uma piscina que o Igor amava. O Igor sempre, todo dia, ia tomar banho de piscina, sempre com o maior cuidado. Jamais entraria na piscina sem o nosso consenso, sem nossa autorização, sem botar a sunguinha dele. Quando eu saí de casa, ele estava comendo um biscoitinho, só que o pacote do biscoito ficou no nosso quarto, que era nos fundos da casa. Quando acabou o biscoito que ele estava comendo, ele perguntou: mãe, posso ir lá buscar mais? E a mãe falou: claro, pode ir lá. Ele fazia aquele caminho, sei lá, centenas de vezes durante o dia, brincando. então ela não se preocupou, deixou ele ir. Só que ela sentiu falta dele. Depois de alguns minutos, ela correu para fora da casa e a primeira coisa que ela viu foi o chinelinho do Igor boiando na piscina. Ela nem pensou 2 vezes, já mergulhou na piscina. Ele já estava submerso, e aí ela usou todas as forças para tirar ele da água, colocou ele na borda da piscina, fez todos os procedimentos, né, que precisava fazer, massagem cardíaca, respiração boca a boca. Enquanto ela fazia esses procedimentos, ela conseguiu ligar para mim, deixou no viva voz, e quando atendi o telefone, cara, eu lembro como se fosse hoje, o desespero na voz dela, sabe? Imediatamente parecia que o mundo tinha caído na minha cabeça. E eu só lembro de falar pra ela ter calma, tentar fazer os procedimentos. Ela falou que já estava fazendo. Liguei pro 911, eles me ligaram de volta, falaram: vem com cuidado, que a gente vai chegar antes que você lá. E quando eu cheguei, eles já estavam colocando ele dentro da ambulância e levaram pro hospital. Nós fomos pro hospital e passamos 4 dias dentro do hospital, não saímos para nada. Igor ficou em coma por 4 dias e faleceu dia 24 de junho de 2011. Coincidência ou não, ele faleceu exatamente no mesmo dia que nasceu, dia 24 de junho.
E aí, meu amigo, foi aquela loucura. Para dar notícia para minha família, que estava aqui no Brasil, sem eles poderem fazer nada. Muitos tentaram um visto de emergência para ir para lá, mas ninguém conseguiu, todos foram negados. E a gente enterrou o Igor lá nos Estados Unidos, sem a presença da família, só com a presença de alguns amigos que a gente fez naquele tempo que estávamos lá. Depois de 3 meses de luto, 3 meses sem receber ninguém, sem conseguir raciocinar, a gente começou a pensar, a gente começou a decidir o que a gente ia fazer da nossa vida. E aí foi pressão dos amigos, pressão da família pra gente voltar pro Brasil, esquecer a luta, abandonar. Passou pela minha cabeça isso milhões de vezes, mas eu e Paula, a gente chegou numa conclusão que se dessemos um passo para trás, voltássemos pro Brasil e eu desistisse da luta, teria sido tudo em vão, sabe? A morte dele teria sido absolutamente em vão e a gente decidiu não parar. Não desistir, transformar, se possível, o sofrimento na maior força que o ser humano pode ter, de buscar com mais afinco ainda os sonhos. Toda vitória seria em honra do meu filho e por isso a gente decidiu ficar nos Estados Unidos. Depois desses 3 meses, eu arrisquei voltar para a academia. Nesse tempo que eu fiquei parado, começou a se estruturar uma equipe dentro dessa academia que estava vazia, com uma estrutura muito melhor, com novos treinadores, com parceiros de treino, com empresário, e isso é um bom sinal. Agora eu posso retomar minha caminhada. Mas para nada ser fácil nessa vida, uma semana depois que eu voltei a treinar, chegou uma carta da imigração americana dizendo que meu visto de trabalho tinha sido negado, o meu de turismo já tinha vencido e eu teria que voltar imediatamente para o Brasil. Nós voltamos para o Brasil na semana seguinte, com 2 malas de roupa. Nós fomos para os Estados Unidos, eu, minha mulher e meu filho, em busca de um sonho, e voltamos sem nosso filho, devastados, destruídos, sem dinheiro, sem lugar para morar. A gente foi parar em Curitiba, na cidade natal da Paula, morando de favor na casa do meu cunhado. Passamos 2 meses lá, e nesses 2 meses eu não sabia o que ia ser da minha vida, eu só sabia de uma coisa: eu tinha que treinar. O Cristiano Marcelo é um dos caras que eu tenho gratidão eterna, porque ele faz parte dessa minha jornada. E ele abriu as portas pra mim: Vitão, vem cá, treina aqui. Eu chegava lá de manhã, fazia o treino da manhã. Ele pagava almoço pra mim meio-dia. Eu comia, descansava um pouco, treinava à noite, depois eu voltava pra casa. E eu fiquei nesse ritmo uns 2 meses, fui recuperando a minha forma, quando anunciou pela primeira vez no Brasil o TUF Brasil, primeira edição, categoria 84 quilos. E aí eu pensei comigo, cara, essa é a última oportunidade da minha vida, eu preciso atacar isso com todas as forças. Imediatamente eu entrei na internet, fiz meu cadastro, preenchi formulários, contei minha história, pensei, não tem como eles não me escolherem. Alguns dias depois veio o e-mail falando que eu fui pré-aprovado, e aí eu teria que ir para São Paulo para fazer a parte prática da seleção e ver se eu poderia entrar na casa. Fui empolgadaço, na certeza que eu ia entrar. Entrei na sala para fazer a parte prática. Meia hora depois eu voltei e saí chorando. Não tinha passado. Sentei no saguão do hotel, liguei para Paula e falei assim: Paula, agora chega. Chega de sofrer, chega de investir, chega de dar cabeçada no muro e nada acontecer. Alguns minutos depois, chegou o Diogo Souza. Hoje ele é meu preparador físico. O Diogo tinha levado alguns atletas da Tinogueira para fazer testes também. Ele me viu lá chorando. Falou assim: Vitão, eu sei que é difícil, cara, eu tô sabendo o que aconteceu contigo, mas eu tô aqui pra te fazer um convite. Os irmãos Nogueira estão te convidando pra fazer parte do time A da Tinogueira, dos atletas profissionais, e eles querem que você vá morar no Rio de Janeiro novamente e treinar na Tinogueira. Isso é maravilhoso, só que não tenho como me manter no Rio de Janeiro. Aí ele disse: não, cara, os irmãos Nogueira estão dispostos a te pagar aluguel, pagar tua comida, até você conseguir andar com as tuas próprias pernas. E bicho, mais uma vez, uma luzinha lá no fim do túnel se acendeu e eu abracei, cara. Falei que a minha mulher dessa proposta, ela falou: vamos embora, vamos embora. Era final de ano, a academia ia abrir só dia 2 de janeiro. Nós chegamos dia 20 de dezembro. Ficamos na casa de um primo, passamos o Natal e o Réveillon enfurnados dentro de um quarto. E dia 2 de janeiro de 2012, eu coloquei meu pé dentro da Tinogueira e, cara, eu dei meu sangue. Eu treinei com afinco, com determinação. Ia pra academia de manhã, só voltava pra casa à noite. Venci todas as lutas que eu fiz em 2012. Começo de 2013, o Minotauro participou do TUF 2. Ele me chamou para ser treinador auxiliar. Participei da 2ª temporada como treinador auxiliar. Tô indo! Ih, peraí.
Não, eu tava aqui gravando. Papai, você tá ouvindo a fofinha chorando? Tô. Lá embaixo. Tô, papai. Não aguento mais. Você vai cair no chão. Vamos lá. E ao mesmo tempo que eu tava no TUF 2, veio a Nina Vitória. A nossa razão de viver novamente, a nossa recompensa pela força desses anos todos. E ela veio pra felicidade e amor de um filho novamente dentro da nossa família. E aí no começo de 2014 veio o TUF. Aí eu falei, ah cara, essa ninguém me tasca. Chega de sofrer, chega de perder, chega de ser tirado as coisas de mim. Agora é a hora da conquista, a hora da vitória. E assim foi. Consegui entrar no TUF, venci todas as lutas dentro da casa, fui pra final, não venci a final, mas fui contratado pelo UFC. As três primeiras lutas que eu fiz dentro da organização foram 3 belíssimos nocautes que eu dei. Agora eu venho de 2 derrotas depois que eu lesionei meu ombro. Bem, e agora? Eu ainda estou escrevendo a minha história. Eu tenho certeza que eu vou render muito ainda na minha carreira. Tem um bebezinho novo chegando, a Maia. E nessa entrada de 2018, estou aqui abrindo meu coração para que eu, junto com vocês, a gente possa se motivar novamente, se inspirar, continuar no foco e com a certeza de que a nossa vitória vai chegar. Porque, como diz o professor Hermógenes, por essa jornada eu entrego, confio, aceito e agradeço.